Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado 5 anos tentando me tornar invisível num lugar que nunca me pediu para existir. Não foi uma briga que me trouxe essa clareza. Não foi uma humilhação nova. Foi uma manhã de quarta-feira comum, com um cheiro de café passado por outra pessoa na cozinha que eu usava como se fosse hóspede, quando meu cunhado entrou na sala com 2 amigos que eu nunca tinha visto, jogou as chaves na mesa do centro e disse, sem me olhar: "Fernanda, você pode ficar no seu quarto hoje à noite? A gente vai precisar da sala." Não perguntou. Informou. E eu disse que sim, claro, sem levantar os olhos do relatório que estava lendo. Mas algo naquele momento mudou de posição dentro de mim, com uma precisão que eu levei dias para nomear. Não era raiva. Era o reconhecimento final de algo que eu já sabia há muito tempo e tinha escolhido não olhar diretamente. Essa história não começa ali. Ela começa 5 anos antes, quando eu tinha 35 anos, trabalhava como enfermeira numa UPA do interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Uberaba, e havia acabado de me casar com um homem que eu amava com aquela espécie de certeza que só existe antes de você entender o que o tempo faz com as coisas. Meu marido se chamava Renato, tinha 39 anos, era técnico em telecomunicações, numa empresa de médio porte, filho do meio de 3 irmãos, criado num ambiente onde o silêncio entre homens era interpretado como respeito e onde pedir ajuda era confundido com fraqueza. Quando nos casamos, ele morava num apartamento de 2 quartos no bairro Abadia, que pertencia ao irmão mais velho, o Eduardo. Eduardo trabalhava em São Paulo, havia 6 anos, tinha um apartamento por lá, e o imóvel em Uberaba ficava parado. A proposta de morarmos ali foi apresentada como solução inteligente. "Vai economizar aluguel enquanto vocês se organizam", disse o Eduardo numa ligação de vídeo, com aquele tom de quem está fazendo um favor e quer que você saiba o tamanho do favor. Meu marido olhou para mim com um sorriso que eu interpretei como gratidão compartilhada. Demorei para entender que era alívio solitário. Alívio de quem não precisaria mais arcar com um aluguel sozinho e havia encontrado uma solução que não exigia nenhuma conversa difícil com o irmão. Disse que sim. Tinha 35 anos, estava apaixonada, e a ideia de poupar dinheiro nos primeiros anos de casamento me pareceu adulta e prática. O apartamento era razoável, segundo andar sem elevador, sala com varanda pequena que dava para a rua, cozinha americana, 2 quartos dos quais usávamos um, e o outro ficava com as coisas do Eduardo guardadas em caixas que nunca foram abertas na minha presença. Tinha uma planta de canto que o Eduardo havia deixado e que ninguém regava, e eu comecei a regar porque era uma planta e não merecia morrer de abandono. Nos primeiros meses, o Eduardo vinha uma vez por bimestre. Ficava o fim de semana, dormia no quarto que era tecnicamente dele, mas que nós usávamos como escritório, e eu aprendia durante esses fins de semana a reorganizar minha presença no espaço. Não conscientemente, não de forma dramática. Era um ajuste sutil, aquele tipo de adaptação que o corpo faz antes da mente perceber. Eu passava a secar os pratos e guardar tudo antes que ele acordasse. Deixava o banheiro impecável antes das 7 da manhã. Cozinhava mais, como se a generosidade na cozinha fosse uma forma de justificar o espaço que eu estava ocupando. O Eduardo não era cruel. Isso eu precisei aprender a distinguir com o tempo, porque é mais fácil nomear o que é claramente ruim do que o que é apenas indiferente. Ele não era maldoso. Era o tipo de homem que não pensa sobre as mulheres que habitam os espaços que ele considera seus, da mesma forma que não pensa sobre a planta de canto, sobre as toalhas do banheiro, sobre o som que a geladeira faz de madrugada. As coisas existem, funcionam ou não funcionam, e esse é o limite do interesse dele. No 2º ano, o Eduardo começou a vir com mais frequência. Uma promoção no trabalho havia dado a ele mais flexibilidade, e Uberaba ficava a 4 horas de carro de São Paulo, distância que ele descobriu ser administrável numa sexta à noite. Começou a vir uma vez por mês, depois 2 vezes. Havia sempre uma razão diferente, um churrasco com os amigos de infância, um jogo, uma questão para resolver com a família, e sempre com a naturalidade de quem está indo para a própria casa, porque era a própria casa, e eu era a variável que havia se instalado nela.
Certa noite, após um fim de semana em que o Eduardo havia chegado com 4 amigos sem avisar com antecedência e eu havia dormido mal 2 dias seguidos por causa do barulho, conversei com meu marido com a calma de quem organizou as palavras antes de abrir a boca. Disse que precisávamos começar a pensar em ter um lugar nosso, que o apartamento do Eduardo era generoso como solução temporária, mas que temporário estava virando permanente. Que eu precisava de um lar que fosse meu também, não apenas um lugar onde eu morava com a permissão de outra pessoa. Meu marido ficou quieto por um tempo. Depois disse que eu estava sendo ingrata, que o Eduardo estava fazendo um favor enorme, que em qualquer lugar que fôssemos pagaríamos aluguel, que o mercado imobiliário estava difícil, que ainda não era a hora. Eu ouvi cada frase. Depois disse: "Tudo bem, quando você achar que é a hora, me fala." Virei para o outro lado, apaguei a luz da cabeceira. E algo dentro de mim registrou aquele momento não como mágoa, mas como dado, como uma informação que eu precisaria guardar e usar mais tarde. No 3º ano, aconteceu a coisa com o quadro. Minha mãe havia morrido quando eu tinha 27 anos. Câncer de ovário, diagnóstico tardio, 6 meses do diagnóstico ao fim. Ela tinha pintado por toda a vida, não profissionalmente, não com pretensão de exposição ou reconhecimento, mas com a regularidade de quem precisa de um lugar para colocar o que não cabe em palavras. Deixou alguns quadros. Eu havia ficado com 2. Um estava na casa da minha irmã em Belo Horizonte. O outro estava comigo, um quadro pequeno, tela de 30 por 40 centímetros, que ela havia pintado alguns meses antes de adoecer. Uma janela aberta com luz entrando, simples assim, mas com aquela qualidade da luz que só ela sabia fazer, um amarelo que parecia ter temperatura. Eu havia pendurado o quadro na parede do quarto quando chegamos ao apartamento do Eduardo. Ficou ali por 3 anos sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de sábado em que o Eduardo estava lá e havia chamado alguns amigos para um almoço, ele andou pelo apartamento com aquela postura de quem está fazendo inspeção e parou na porta do quarto. Olhou para o quadro por alguns segundos. Depois disse, sem nenhuma malícia, com a entonação natural de quem está apenas expressando uma preferência: "Fernanda, esse quadro pequeno ali fica meio perdido nessa parede grande. Dava para colocar uma coisa maior, mais moderna, sabe? Esse quarto podia ficar com uma cara diferente." Não respondi nada. Sorri de um jeito que não era sorriso e continuei preparando a salada. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e meu marido já estava dormindo, eu fui ao quarto, sentei na borda da cama no escuro e fiquei olhando para o quadro durante um tempo que não sei dizer quanto foi. A janela aberta com a luz amarela da minha mãe. Pensei nela pintando aquilo numa tarde qualquer da vida dela, sem saber que eu um dia estaria aqui, num quarto emprestado, ouvindo alguém sugerir que o quadro dela deveria dar lugar a algo mais moderno. Tirei o quadro da parede naquela mesma noite. Envolvi no papel que eu havia guardado lá no fundo do guarda-roupa, coloquei dentro de uma sacola de tecido e guardei na parte de baixo da minha mochila de trabalho, no compartimento onde eu guardava documentos importantes. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa se moveu dentro de mim com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva ainda, era nitidez. A nitidez de quem olha para uma situação que já conhecia e finalmente consegue ver o contorno exato dela, sem o filtro do amor amenizando as arestas. No 4º ano, descobri uma conversa por acidente. Meu marido havia deixado o celular na mesa da cozinha enquanto tomava banho. A tela acendeu com uma notificação do grupo de família, e eu vi, sem procurar, a última mensagem que aparecia no preview. Era do Eduardo. Dizia: "E a Fernanda? Tá trabalhando bastante? Ela ainda contribui com alguma coisa lá?" E abaixo, a resposta de Renato: "Não muito. Você sabe como é. Enfermagem pública não paga bem." Fiquei olhando para aquela tela por uns 30 segundos. Depois peguei minha xícara de chá, fui até a varanda, sentei na cadeira de plástico que ficava lá e olhei para a rua lá embaixo. Não confrontei meu marido quando ele saiu do banho. Não porque tivesse medo, porque entendi que confrontar não ia mudar a estrutura do problema. A estrutura existia há muito tempo antes de mim, e eu era apenas a variável mais recente que havia tentado se encaixar nela, sem perceber o que o encaixe estava custando. O que Renato havia dito era falso.
Eu contribuía. Havia uma combinação informal desde o início. Eu pagava as contas de água, luz e internet do apartamento e ainda transferia um valor fixo por mês para uma conta conjunta que usávamos para supermercado e despesas gerais. Não era um acordo escrito, mas era consistente. Nunca havia falhado uma vez em 4 anos. Renato sabia. O Eduardo nunca soube, porque Renato nunca contou. E isso significava que para o Eduardo eu era uma cunhada que morava no apartamento dele de favor, sustentada pelo irmão, uma presença tolerada. Guardei essa memória não com raiva, mas com uma espécie de precisão clínica. Sou enfermeira há 15 anos. Aprendi a trabalhar sob pressão sem que a pressão apareça no rosto. Aprendi que o momento de agir raramente coincide com o momento de sentir. Aquela tarde na varanda foi o momento em que parei de esperar que as coisas se ajustassem e comecei, em silêncio, a construir a saída. Há uma pergunta que eu sei que está sendo feita. Por que eu fiquei? 4 anos, depois 5. Por que uma mulher que trabalhava, que tinha renda, que tinha independência profissional, ficou tanto tempo num lugar onde não era tratada como igual? A resposta honesta tem camadas que demorei anos para conseguir olhar sem desviar o olhar. Fiquei porque ainda amava meu marido. Um amor que foi ficando mais complicado, mais estreito, mais difícil de sustentar com o tempo, mas que existia. Fiquei porque sair exige energia, e eu saía de plantões de 12 horas numa emergência, voltava para um apartamento onde precisava calcular cada passo, e a energia disponível era o que sobrava depois de tudo isso. Fiquei porque aprendi, como aprende a maioria das mulheres criadas da forma como fui criada, que persistência é virtude, que boa esposa não abandona na dificuldade, que paciência é sinal de maturidade e não de apagamento. Existe uma linha muito fina entre paciência que sustenta e paciência que dissolve. Eu atravessei essa linha devagar demais para notar o momento exato da travessia. Fiquei também, e isso eu precisei admitir para mim mesma com uma honestidade que custou, porque eu ainda não tinha construído a saída. E construir saída leva tempo quando você precisa fazer isso em silêncio, enquanto a vida continua ao redor como se nada estivesse mudando. No 5º ano, comecei a poupar de forma diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de mulher que criou 3 filhos sozinha depois da morte do meu pai, e minha mãe me ensinou desde cedo que dinheiro guardado é a única forma de liberdade que não depende de mais ninguém. Mas até então eu poupava como reserva, como segurança difusa sem destino claro. A partir daquela tarde na varanda, o dinheiro passou a ter endereço. Meu salário havia crescido. Havia feito especialização em terapia intensiva 2 anos antes, o que me qualificava para trabalhar em UTI particular, além dos plantões no sistema público. Comecei a pegar plantões extras nos fins de semana num hospital particular de Uberaba. Renato sabia que eu trabalhava mais, mas nunca perguntou o quanto aquilo rendia. Assumiu que era uma complementação pequena, porque a imagem que ele tinha de mim e que havia comunicado ao irmão era a de uma mulher cuja contribuição era secundária. Nunca o corrigi. Abri uma conta num banco digital que Renato não conhecia. Não por desonestidade, por proteção. Porque eu havia aprendido naquela tarde com a mensagem na tela do celular que a privacidade financeira dentro daquele apartamento não era garantida. Cada plantão extra que eu pegava, metade do valor ia direto para essa conta, sem exceção, sem negociação, sem adiamentos, com a disciplina de quem aprendeu cedo que segurança não é algo que acontece com você. É algo que você constrói, real por real, plantão por plantão, enquanto todo mundo ao redor acha que você só está cansada. Nesse mesmo período, procurei uma advogada. Não por impulso, por metodologia. Fui numa consulta durante o horário de almoço, um dia de terça, sem contar para ninguém. A advogada era direta e clara. Explicou o que era meu por direito, o que era conjunto, o que eu precisaria documentar para que minha posição fosse sólida. Eu havia guardado tudo, cada comprovante de transferência que eu havia feito ao longo dos anos, cada conta que eu havia pago, 5 anos de contribuição documentada que Renato sabia que existia e havia escolhido não comunicar ao irmão. Você está em uma posição muito mais forte do que imagina, disse a advogada. Continue guardando tudo. Continuei.
A situação da quarta-feira, quando o Eduardo entrou com os amigos e me mandou para o quarto como se eu fosse uma criança em visita, aconteceu no começo do 5º ano, e foi depois disso que o ritmo de tudo mudou. Passei os meses seguintes pesquisando o mercado imobiliário de Uberaba com a mesma atenção analítica que eu aplicava ao trabalho numa UTI. Estudei os bairros, os valores por metro quadrado, os edifícios com boa infraestrutura, a relação entre localização e liquidez de aluguel caso eu quisesse arrendar no futuro. Fiz planilhas que guardava numa conta de nuvem que só eu tinha acesso, com senha que não era de nenhum aniversário nem nome de nenhuma pessoa que me conhecia. Contei para minha irmã Cláudia, que mora em Belo Horizonte, e é a única pessoa no mundo com quem eu tenho o tipo de conversa que não precisa de introdução nem de explicação de contexto. Ela ouviu tudo numa ligação de quase 2 horas, sem interromper uma vez. Quando terminei, ficou quieta por alguns segundos. Depois disse: "Você deveria ter feito isso antes, mas agora é o momento certo." Não acrescentou julgamento sobre Renato nem sobre a situação. Só disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só ligar. Dobrei aquela frase e guardei onde guardo as coisas que sustentam. Encontrei o apartamento numa tarde de domingo em que eu quase tinha desistido de sair. Tinha ido sozinha, dizendo a Renato que precisava fazer uma visita a uma colega que estava se recuperando de uma cirurgia. Era um apartamento de 2 quartos, num edifício de 4 andares no bairro Mercês, a 20 minutos a pé do hospital onde eu trabalhava os plantões extras. 3º andar. Sem elevador, mas com escada larga e bem iluminada, varanda de frente que dava para uma rua arborizada, cozinha separada com janela para o corredor interno, sala com pé, direito alto e uma parede inteira de alvenaria que me fez parar na entrada por alguns segundos só olhando. A corretora me mostrou cada cômodo com eficiência gentil, falou sobre o condomínio, sobre os vizinhos, sobre a manutenção do edifício. Ouvi com atenção, mas parte de mim já estava calculando em tempo real, com a entrada que eu havia guardado e o financiamento que eu conseguiria aprovar sozinha no meu CPF, considerando minha renda comprovada como enfermeira de UTI particular. A parcela ficaria dentro de um valor que eu pagaria com conforto, sem comprometer minha reserva de emergência. Havia também uma parede na sala onde eu poderia pendurar o quadro da minha mãe. Isso não fazia parte dos critérios técnicos da pesquisa, mas fez parte da decisão. Precisei de 3 semanas para assinar, não porque estava insegura sobre o imóvel. Estava processando o peso do que aquela assinatura significava para tudo que existia ao redor dela. Para o casamento, para a relação, para a versão de mim que ainda havia acordado naquela manhã de quarta-feira e dito tudo bem antes de ir para o quarto, mas às vezes a clareza não chega como revelação dramática. Chega como acumulação silenciosa de pequenas evidências que num momento atingem uma massa que não dá mais para ignorar. E eu havia chegado nesse ponto com a paciência de quem trabalha em emergência há 15 anos e sabe que há um momento em que a observação precisa virar ação. Assinei o contrato numa quinta-feira de manhã, antes do primeiro plantão do dia. Saí do cartório, fui até o meu carro, liguei o motor e fiquei sentada no estacionamento por alguns minutos sem sair. Não estava chorando, estava sentindo alguma coisa que levei um tempo para identificar com precisão. Era solidez. A sensação física de ter um ponto fixo que existia no mundo com o meu nome e que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Voltei para o trabalho. Atendi pacientes, fiz anotações, troquei plantão. Naquela noite, jantamos os 2 em silêncio, que havia se tornado o padrão dos últimos anos. Renato perguntou se o plantão havia sido difícil. Disse que não. Dormi com os documentos do apartamento dentro da mochila que ficava na cadeira do quarto. Nos dias seguintes, comecei a planejar a mudança com a metodologia de quem aprende em UTI, que cada etapa precisa de ordem e cada detalhe importa. Primeiro os documentos: certidão de nascimento, diplomas, registros de conselho profissional, contratos, histórico de transferências bancárias, tudo que tinha meu nome. Depois os itens de valor sentimental, incluindo o quadro que já estava guardado há meses na mochila. Depois roupas de fora de temporada, dobradas em sacolas que eu levava para o apartamento aos poucos, nas tardes em que dizia que ia fazer compras ou visitar alguma colega.
Solicitei a um pequeno serviço de frete que um colega do hospital havia me indicado que fizesse a mudança numa manhã de sábado. Combinamos tudo por mensagem. Eram 2 homens experientes e discretos que vieram com uma caminhonete e trabalharam com a eficiência de quem já fez isso muitas vezes e entende que há situações em que o silêncio profissional é parte do serviço. Na sexta-feira à noite, fui ao apartamento novo depois do plantão. Ainda estava com o uniforme. Abri a porta com a minha chave. Andei devagar por cada cômodo. A tarde havia ido embora, mas a luz da rua entrava pela varanda, e a sala tinha aquela penumbra boa de lugar que ainda está esperando preencher. Fui até a parede da sala, a grande, a que havia me feito parar na primeira visita. Tirei o quadro da sacola de tecido com cuidado. Removi o papel com que havia sido envolto meses atrás. A janela aberta com a luz amarela da minha mãe. Segurei ele na parede por alguns segundos, no lugar que eu havia imaginado desde o começo, na altura dos olhos, centralizado, onde eu pudesse vê-lo, toda vez que entrasse. Fui até a bolsa, tirei o martelo e o prego que havia levado especificamente para aquilo. Preguei com cuidado, pendurei o quadro, me afastei alguns passos. Não havia ninguém me observando. Não havia ninguém calculando se o que eu estava fazendo estava dentro do que cabia naquele espaço. Sentei no chão debaixo da janela, encostei as costas na parede e olhei para o quadro durante um longo tempo. Depois chorei. Não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você larga um peso que carregava há tempo suficiente para esquecer o quanto pesava. Voltei ao apartamento do Eduardo naquela noite. Jantamos. Renato falou sobre um projeto no trabalho. Eu disse que estava ótimo. Fui dormir com a chave do meu apartamento no bolso do casaco pendurado na cadeira. No sábado seguinte, a caminhonete chegou às 8 da manhã. Os 2 homens trabalhavam rápido e sem palavras desnecessárias. Sabiam exatamente o que levar porque eu havia listado tudo com precisão nos dias anteriores. Os móveis do quarto que eu havia comprado com o meu dinheiro nos primeiros anos, todos com nota fiscal no meu nome guardada numa pasta que eu havia separado meses antes. O pequeno abajur da cabeceira que eu havia ganhado da minha mãe antes de ela adoecer. As plantas da varanda, 3 vasos de suculentas que eu havia cultivado e uma samambaia que havia sobrevivido a tudo. As caixas com livros, os eletrodomésticos que eu havia adquirido e que tinham nota fiscal no meu nome. Uma caixa pequena com fotos da minha mãe e da minha irmã e um colar que havia sido da minha avó paterna que eu guardava envolto num lenço num canto do guarda-roupa. Renato havia saído cedo. Tinha um compromisso de manhã com um amigo de trabalho, coisa que acontecia com regularidade suficiente para que eu soubesse exatamente que ele não estaria lá. O Eduardo estava em São Paulo naquele fim de semana. Sabia disso porque ele havia mencionado na semana anterior. O apartamento estava vazio de outras pessoas quando os 2 homens começaram a trabalhar. Eu fui de cômodo em cômodo uma última vez, verificando o que era meu, deixando o que era do lugar. O estrado da cama era do apartamento. Ficou. As cortinas que já estavam quando chegamos, ficaram. Na parede do quarto havia um retângulo de tinta menos desbotada onde a minha cama havia ficado por 5 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Fui até a cozinha pela última vez. Abri a gaveta pequena que ficava ao lado do fogão, onde eu havia guardado ao longo dos anos algumas coisas que não tinham um lugar oficial, assim como eu. Tinha uma colher de pau que era da minha mãe, que havia chegado numa caixa de utensílios que minha irmã havia me mandado quando nos casamos. Tinha um marcador de livro que uma paciente me deu de presente num dia que eu não esperava e que eu havia guardado sem saber bem porquê. E tinha um bilhete que eu havia escrito para mim mesma numa noite difícil do 2º ano, uma frase que não leio para ninguém, mas que carregava o peso exato de uma promessa que fiz a mim mesma antes de saber como cumprir. Dobrei o bilhete, peguei a colher de pau e o marcador, coloquei tudo no bolso do casaco. Eram 8h50 quando meu telefone tocou. Era o Eduardo. Atendi. Estava na voz dele uma tensão que eu nunca havia ouvido antes, controlada mas presente, como quem está tentando parecer calmo antes de entender o que está acontecendo. Disse que Renato havia ligado para ele. Que Renato havia chegado em casa mais cedo do que esperava e encontrado a caminhonete na frente do edifício. Que Renato estava tentando me ligar, mas eu não estava atendendo. Olhei para o celular.
Havia 3 chamadas perdidas de Renato. Não havia percebido porque estava concentrada na mudança. O Eduardo perguntou o que estava acontecendo. Disse com calma: estou indo para o meu apartamento. Houve um silêncio curto. Depois ele disse: seu apartamento. Você comprou um apartamento. Não era pergunta. Era o som de alguém reorganizando informações que não cabiam no modelo que ele tinha da situação. Disse que sim. Ele ficou quieto por mais alguns segundos. Depois a voz mudou um pouco de tom. Não chegou a ser agressiva, mas perdeu a contenção que havia no início. Disse que eu devia ter avisado, que o apartamento era dele, que havia confiado no Renato, que a forma como eu estava fazendo aquilo era desrespeitosa. Parei. Respirei fundo. Pensei nas semanas que eu havia passado preparando para esse momento. Não o roteiro, não as palavras exatas, mas a clareza que eu precisaria ter quando chegasse a hora. Disse com toda a calma que 5 anos me ensinaram a construir. Eduardo, durante 5 anos eu paguei as contas de água, luz e internet desse apartamento todo mês sem falhar uma vez. Transferia, além disso, um valor fixo para a conta do supermercado e das despesas gerais. Renato Sábia, você nunca soube porque ele nunca te contou. Então para você, eu era uma cunhada morando de favor. Para mim, eu era uma adulta cumprindo com as obrigações de uma moradia da qual eu precisava, mas que nunca foi tratada como minha. Estou levando o que comprei com o meu dinheiro e o que veio comigo quando cheguei. Nada mais do que isso. Silêncio. Depois, o Renato não me falou disso. Eu sei, disse. Boa sorte. Desliguei. Os 2 homens haviam terminado. A caminhonete estava pronta. Fiz uma última volta pelo apartamento vazio, não porque precisasse verificar mais alguma coisa, mas porque achei que o lugar merecia uma despedida. 5 anos são 5 anos, mesmo quando são difíceis. Mesmo quando o que ficam são os contornos das coisas que partiram. Fechei a porta com cuidado. Desci a escada. Quando cheguei na calçada, Renato estava lá. Havia chegado de carro, estava parado a alguns metros da caminhonete, com aquela expressão de quem não sabe bem como sua própria face está organizada, porque nunca precisou montar uma expressão para esse cenário antes. Nos olhamos por alguns segundos. Ele disse o meu nome, Fernanda, só isso. Com aquela entonação de quem está tentando decidir o que dizer antes de dizer alguma coisa, disse: estou indo para o meu apartamento. Você comprou um apartamento sem me falar. Comprei com dinheiro que ganhei trabalhando, sozinha. Dinheiro que você nunca perguntou de onde vinha porque nunca te interessou saber. Ele abriu a boca, fechou. Fernanda, podemos conversar, isso não precisa ser assim. Olhei para ele com a calma que levei anos construindo. Não era frieza. Era a clareza de quem passou tempo suficiente pensando sobre um momento antes de ele chegar. Renato, você disse ao seu irmão que eu não contribuía com quase nada aqui. Você viu a mensagem no celular da sua mãe no ano passado e fingiu que eu não tinha visto. Você ficou quieto cada vez que era o momento de dizer alguma coisa e escolheu o silêncio porque era mais fácil. Não estou com raiva. Mas não tenho mais disponibilidade para esperar por uma versão de você que talvez exista, mas que nunca apareceu quando precisou. Ele baixou a cabeça. Não argumentou. Disse: você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu. Fui até o meu carro. Coloquei a bolsa no banco do passageiro. Liguei o motor. Segui a caminhonete pela rua arborizada do Abadia até a rodovia. Cheguei ao apartamento às 10 da manhã. Os 2 homens descarregaram com cuidado e eficiência enquanto eu indicava onde cada coisa devia ir, com uma precisão que me surpreendeu a mim mesma. Quando foram embora e a porta fechou, fui direto para a sala. O quadro da minha mãe estava na parede, exatamente onde eu havia pregado na sexta-feira. A janela aberta, a luz amarela. Fiquei parada olhando para ele por um tempo que não sei medir. Depois fui até a bolsa, tirei o bilhete do bolso do casaco e fui até a geladeira nova, que eu havia escolhido sozinha num sábado de manhã 3 semanas antes, e preguei o bilhete com um ímã no centro da porta. Li a frase que havia escrito para mim mesma naquela noite difícil do 2º ano. Havia soado como promessa quando escrevi. Agora soava como confirmação. Nos meses que se seguiram, a vida foi se reorganizando com uma honestidade que não tinha existido em 5 anos.
Não de perfeição, porque nada real é perfeito, mas cada decisão dentro daquele apartamento era minha. A temperatura, o canal, o horário do jantar, o volume da música, a posição dos móveis, tudo. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. Meu marido pediu para nos encontrarmos pessoalmente algumas semanas depois. Escolhemos um café que ficava a igual distância dos dois, num lugar onde nenhum dos dois tinha história. Ele chegou com a expressão de quem passou semanas processando coisas que não havia processado antes. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido enquanto estava dentro da situação. Que sabia que havia escolhido o silêncio quando não deveria. Que havia errado ao não corrigir a imagem que o Eduardo tinha de mim. Que queria tentar novamente. Ouvi até o fim, porque ele merecia ser ouvido e porque eu havia aprendido que ouvir não é o mesmo que concordar. Depois disse: você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa crise grande, não num momento dramático, em cada detalhe pequeno. Em cada vez que seu irmão tratou aquele apartamento como se eu não existisse nele, em cada vez que a solução mais fácil foi não dizer nada e deixar que eu me ajustasse mais um pouco. Não estou com raiva, Renato. Mas não tenho mais energia disponível para esperar por escolhas que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Ele não argumentou, baixou a cabeça. Havia naquele gesto algo que era verdadeiro, e eu o reconheci sem me deixar mudar de posição por causa dele. O Eduardo me mandou uma mensagem 2 semanas depois. Dizia que eu havia agido de forma calculada e covarde, que havia destruído o casamento do irmão com uma saída fria e premeditada, que a forma como fui embora havia sido uma deslealdade. Li até o final com atenção. Não respondi naquele dia, não naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que servisse a algum propósito útil, enquanto a outra pessoa ainda não havia feito o trabalho interno de entender o que havia gerado aquela saída. E a mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. O que ficou desses 5 anos não é amargura. Amargura é pesada demais, e eu aprendi a ser seletiva com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou completa. Fiquei porque amava. Um amor que foi real mesmo quando se revelou insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como aprende a maioria das mulheres criadas da forma como fui criada, que aguentar é virtude, que sair é fracasso, que paciência é o que separa uma mulher madura de uma mulher difícil. E existe uma diferença entre paciência que constrói e paciência que apaga. Eu atravessei essa fronteira devagar demais para reconhecer o momento exato da travessia. O que me moveu não foi a frase do Eduardo sobre os amigos e a sala, não foi a mensagem no celular do Renato. Foi uma manhã de domingo, algumas semanas antes de assinar o contrato, quando me olhei no espelho do banheiro e demorei 1 segundo para reconhecer a expressão no meu próprio rosto. Não era tristeza, era a ausência. O rosto de alguém que havia passado anos aprendendo a ocupar menos espaço e que havia se acostumado ao tamanho reduzido, foi esse reflexo que me pôs em movimento. Independência financeira não é sobre o valor na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma escolha real quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele apartamento. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me tornava menor. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção de verdade, a coragem aparece junto porque não está mais sozinha. Há pessoas que perguntam se foi difícil, legalmente, comprar um apartamento estando casada no regime de comunhão parcial de bens. É uma pergunta prática e importante, e merece uma resposta honesta. O dinheiro que usei havia sido poupado exclusivamente de rendimentos de trabalho que não foram comunicados ao cônjuge como recursos do casal e com orientação jurídica adequada. Foi possível estruturar a aquisição de forma que o imóvel constasse como bem próprio. Cada etapa foi acompanhada pela advogada, que consultei no horário de almoço naquele dia de terça-feira, que mudou o curso de muita coisa.
Se você está numa situação parecida, a primeira coisa a fazer é conversar com uma advogada especializada em direito de família antes de qualquer passo. O conhecimento específico sobre a sua situação é o que separa uma decisão bem construída de uma que pode ser contestada. Hoje, quando chego do plantão à noite e abro a porta do meu apartamento, há um segundo específico. Quando a luz da sala acende e o espaço se revela, o quadro da minha mãe na parede grande e a planta que eu trouxe da varanda do Abadia, já crescida na esquina da varanda nova, que ainda me surpreende, é meu. Não só no sentido legal, que também é, mas no sentido de que cada detalhe aqui foi decidido por mim, sem negociação, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto na dinâmica de um espaço onde eu nunca fui chamada a ter voz. Semana passada peguei o bilhete que estava na geladeira e o li novamente. A frase que escrevi para mim mesma naquela noite difícil do segundo ano, quando ainda não sabia como, mas já sabia que precisava sair, não vou repetir aqui, é minha. Mas quando li, depois de tudo, a frase soou diferente do que havia soado quando escrevi. Havia soado como esperança. Agora soava como história. Ontem à tarde, numa folga rara entre plantões, comprei na feira um monte de coentro e tomate, abri o caderno de receitas que a minha irmã me mandou de presente no mês passado, com anotações à mão dela nas margens, e fiz um frango ao molho que ficou do jeito que ficava na casa da nossa mãe. A cozinha ficou cheia de cheiro de alho e cebola dourada e aquele cheiro específico de quando o tomate desmancha no azeite. Quando ficou pronto, servi num prato fundo. Sentei à mesa que escolhi, na cadeira que quero, e comi olhando pela janela da varanda para a rua arborizada lá embaixo. Às vezes penso no sábado da mudança, na voz do Eduardo quando disse que eu havia sido covarde. Ele interpretou minha saída como ataque, como traição, como abandono calculado. Não era nenhuma das três. Era o resultado de 5 anos de observação cuidadosa, de economia silenciosa, de construção metódica, de uma saída construída com a dignidade que o lugar onde eu estava nunca me ofereceu voluntariamente. Não saí na raiva, saí quando estava pronta. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa diferença é tudo. Às vezes, a pior perda não acontece quando a gente vai embora, mas muito antes, no tempo silencioso em que vai aprendendo a caber cada vez menos dentro da própria vida. O que mais toca na história de Fernanda não é apenas o desconforto de uma casa emprestada ou a omissão de um marido que nunca soube escolher com firmeza, mas o instante em que ela finalmente se enxerga de novo e entende que desaparecer devagar também é uma forma de ferida. Há uma coragem muito serena em quem não explode, não se vinga, não faz escândalo, apenas junta o que é seu, recompõe a própria dignidade e parte quando está pronta. No fim, o que ela encontrou não foi só um apartamento novo, mas uma presença inteira dentro de si mesma, a paz de ocupar o próprio espaço sem pedir licença e a verdade simples de que liberdade, às vezes, começa numa chave no bolso e numa porta que finalmente se abre para dentro da própria vida. Um pequeno aviso com carinho. Esta é uma obra criada por IA e narrada por IA, não é uma história real, e foi feita para oferecer entretenimento e também uma reflexão sobre a vida. Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado a última década escolhendo silêncio toda vez que precisava de voz. Não foi uma conclusão que apareceu de uma vez, numa noite de briga ou num momento dramático. Foi mais como aquela rachadura na parede que você ignora por meses, faz de conta que não viu, pinta por cima, até que um dia o reboco cai no meio da sala e você fica olhando para o estrago perguntando como não agiu antes, quando era pequena, quando ainda dava para consertar sem tanto barulho. Meu marido é um homem bom. Preciso dizer isso primeiro, porque se eu não digo, a história toda perde o sentido. Ele não é o tipo de homem que grita. Não é o tipo que humilha, que diminui na frente dos outros, que faz você sentir pequena de propósito. É o tipo que lembra, sem anotar em lugar nenhum, que o meu filme favorito é aquele italiano que eu mencionei uma vez, de passagem, numa conversa de 2 minutos, e que 3 meses depois aparece com o DVD e uma garrafa do vinho que eu disse que queria experimentar algum dia. É o tipo de homem que faz isso. Mas ele também é o tipo de homem que todo mês de julho, sem me perguntar, sem checar o que eu tinha planejado, sem sequer olhar para mim antes de confirmar,
ligando para a mãe dele e dizia que a gente ia passar as férias na casa da praia deles. Assim, como quem informa o horário de um ônibus, como se o assunto já estivesse encerrado antes de começar. Quando a gente se casou, eu achei bonito o quanto ele valorizava a família. Achei que tinha encontrado uma pessoa com raízes, com lealdade, com aquela solidez que faz uma pessoa não desaparecer nas primeiras dificuldades. E de certa forma, eu não estava errada sobre isso. Ele realmente tem tudo isso. O problema é que, com o tempo, eu fui entendendo que a família que ele protegia com tanto cuidado não era a que a gente estava construindo junto. Era a de antes, a de origem. A que existia antes de mim e que, na organização invisível que existe na cabeça de algumas pessoas, sempre vai ocupar um andar acima de tudo que veio depois. A gente tem 2 filhos, a mais velha tem 13 anos, o caçula tem 9. São crianças que eu amo com uma intensidade que às vezes me assusta, daquele jeito que só quem tem filho entende, aquela coisa que não cabe em explicação. E durante anos, todo mês de julho, eu fazia as malas deles, separava protetor solar, colocava o nome nos chinelos porque o caçula sempre perde chinelo, e a gente ia para a casa da praia dos sogros. Todos os anos, sem exceção, sem variação. A casa é bonita, preciso ser honesta sobre isso também. É uma casa grande, de frente para a praia, com uma varanda de madeira que fica linda no fim de tarde. A minha sogra recebe todo mundo com aquela hospitalidade que parece generosa, mas que tem um custo que só você sente, porque ela é daquele tipo de mulher que serve o café com um sorriso e, ao mesmo tempo, sem que ninguém ao redor perceba, diz uma coisa pequena, uma só, que fica dentro de você por dias. Uma vez eu fiz um bolo para o aniversário do meu sogro. Levei na viagem, fiz questão. Era a receita da minha avó, daquelas que levam tempo, que exigem cuidado. Minha sogra cortou uma fatia, provou devagar e disse com toda a delicadeza do mundo: "Nossa, que interessante. É um sabor bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tem um gosto mais assim, de interior mesmo. Cada família tem seu jeito. Eu sou de uma cidade pequena no interior de Minas. Nasci lá, cresci lá, só vim para São Paulo depois dos 20 anos. Nunca tive vergonha disso. Mas naquela mesa, com aquela frase, de repente o interior da minha avó virou um defeito que ela estava sendo generosa em não mencionar com mais frequência. Eu ri. Disse que era uma receita antiga mesmo, que tinha muito carinho naquele bolo. Meu marido não ouviu a frase, estava do outro lado da varanda com o irmão dele. Mais tarde, quando contei, ele franziu a testa com aquela expressão de quem não quer acreditar. Você acha que ela quis dizer isso? Talvez você tenha interpretado. Você sabe como ela é, não tem maldade. Aprendi a não contar mais. Aprendi a engolir as frases dela no mesmo instante em que elas chegavam, antes que tivessem tempo de me machucar do jeito que queriam. Aprendi a sorrir do mesmo jeito que ela sorria, com aquela leveza de quem está muito acima de qualquer conflito. Aprendi a ser a nora que não dá trabalho, enquanto por dentro eu ia construindo uma distância que eu mesma não sabia que estava construindo. E todo julho a gente voltava, e eu fazia as malas, e eu separava o protetor solar. E eu ficava sentada naquela varanda de madeira linda olhando para o horizonte, pensando nos meus pais que estavam a 500 quilômetros dali, numa cidade que os meus filhos conheciam cada vez menos, numa casa que eu não visitava há quase 2 anos. Minha mãe nunca reclamou. Esse é o tipo de pessoa que ela é. Nunca ligou dizendo que eu estava sumida, nunca fez aquela cobrança velada que algumas mães fazem sem perceber. Quando eu ligava, ela perguntava das crianças, me contava das flores do quintal, da vizinha que tinha feito cirurgia, do meu pai que estava aprendendo a usar o tablet que eu tinha mandado no Natal. Ela nunca me disse que sentiu falta da minha presença nas festas de família, nos aniversários, no domingo comum em que o cheiro da cozinha dela invadiria a casa inteira. Mas eu sabia. Existe um silêncio entre mãe e filha que diz mais do que qualquer frase. O dia em que tudo virou foi uma terça-feira de maio. As férias de julho ainda estavam a 2 meses de distância, mas meu marido chegou em casa naquela noite com aquele jeito de quem tem uma novidade boa, aquela animação leve que ele tem quando está satisfeito com alguma coisa. Enquanto colocava a bolsa em cima da cadeira da sala, me contou que tinha falado com a mãe dele durante o almoço e que tinham combinado que esse ano a gente ia chegar uma semana antes na casa da praia,
porque o tio que mora em Portugal ia estar no Brasil e seria uma oportunidade única de reunir todo mundo. Ele falou com a leveza de quem está anunciando uma boa notícia. Eu fiquei parada por uns 3 segundos. Esse ano não dá na segunda semana de julho, eu disse. O aniversário de casamento dos meus pais é dia 12, 40 anos. Minha mãe está organizando uma festa faz meses. Minha irmã está vindo do Paraná. Os primos que moram em Brasília confirmaram presença. Eu já tinha dito para eles que a gente ia estar lá. Ele piscou como se eu tivesse dito algo em outro idioma. Mas você não tinha me falado disso. Eu tinha sim. No começo do ano, quando sua mãe ainda não tinha confirmado as datas, você disse que a gente ia ver. Ele ficou em silêncio por um momento. E eu vi na expressão dele aquela operação mental que conheço de tanto tempo. Aquela em que ele está reorganizando os fatos de um jeito que faça sentido para a conclusão que ele já chegou. Não dá para ir num final de semana antes? Você comemora com eles e depois a gente vai para a praia dentro do prazo que minha mãe precisa. 40 anos de casamento, eu disse. Não é uma coisa que acontece toda semana. Ele suspirou. Não foi um suspiro de impaciência, foi um suspiro de quem está achando a situação desnecessariamente complicada. Deixa eu ver com minha mãe se tem como mudar a data de chegada. A forma como ele disse, deixa eu ver com minha mãe, me disse tudo. Não era uma dúvida genuína, era uma educação de superfície. A conclusão já estava tomada antes da conversa começar. Eu respirei. Fundo, devagar, daquele jeito que você faz quando o que quer dizer não pode ser dito ainda, quando o momento não está certo, quando você precisa de tempo para entender o que está sentindo antes de abrir a boca. Tudo bem, eu disse. Ele me olhou com aquela surpresa rápida de quem esperava resistência. Sério? Sério, resolve com sua mãe. Ele ficou me observando por um momento, como se estivesse checando se havia algum subtexto, alguma armadilha. Quando viu que não ia vir mais nada, foi pegar água na cozinha. Eu fui dobrar a roupa que estava em cima da cama. Existe uma coisa que as pessoas que nunca estiveram nesse lugar não conseguem entender. Não é sobre a festa de aniversário, não é sobre os dias de julho. É sobre o que aquele momento representava, que era o mesmo que todos os momentos anteriores tinham representado, só que dessa vez com mais clareza, como quando você ajusta a lente de um binóculo e de repente o que estava borrado fica nítido demais para ignorar. Era o padrão. Era sempre o padrão. Era o feriado de novembro, que passou na churrascada da família dele, porque o cunhado tinha convidado todo mundo e seria estranho não aparecer, mesmo que a gente tivesse planejado uma viagem com os nossos filhos que os meninos esperavam, faz 2 meses. Era o domingo em que eu precisei ir sozinha ao médico porque ele tinha prometido ajudar o pai a montar um armário e não podia desmarcar. Era o Natal, em que a discussão sobre onde passar a data durava semanas e sempre terminava do mesmo jeito, porque na conta invisível que ele fazia, o peso da família dele era maior e ele nem percebia que estava fazendo essa conta. Eu nunca tinha verbalizado isso de um jeito que ele pudesse realmente ouvir. Tentei algumas vezes, mas chegava sempre no ponto em que ele ficava defensivo e eu ficava cansada de me explicar, e a gente desviava sem resolver nada, e eu aprendi que era mais fácil ficar quieta do que chegar a lugar nenhum com muito barulho. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, eu fui para a varanda. Tinha uma temperatura boa, daquelas noites de maio em São Paulo, em que o frio ainda não chegou, mas o calor já foi embora. Fiz um chá de camomila. Sentei na cadeira de palha que comprei numa feira e que meu marido achou que não combinava com nada, e fiquei olhando para o jardim pequeno que tenho do lado de fora. Não estava com raiva. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu esperava raiva e o que encontrei foi uma espécie de clareza fria, como aquela luz de manhã cedo que é honesta demais, que não deixa sombra em lugar nenhum, que mostra tudo exatamente como é. Eu tinha 40 anos. Tinha 2 filhos que cresciam rápido demais. Tinha uma mãe a 500 quilômetros que eu visitava cada vez menos. Tinha uma vida inteira de escolhas que eu tinha feito em torno da família do meu marido, enquanto a minha própria família ia ficando cada vez mais na periferia de tudo. E eu estava cansada, não do tipo de cansaço que some depois de uma boa noite de sono.
Do tipo que você carrega nos ombros como se fosse uma estrutura permanente, aquele peso que já faz parte da postura, que você esqueceu que não é normal carregar. Fiquei ali por quase 1 hora. O chá esfriou. O jardim continuou quieto. E quando entrei de volta para casa, alguma coisa em mim tinha assentado num lugar diferente, mais firme, mais tranquilo, daquele jeito que acontece quando uma decisão que você estava adiando finalmente encontra o caminho para se tornar real. Na manhã seguinte, enquanto meu marido ainda dormia, eu liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. A voz dela de manhã tem aquele calor específico de quem já está acordada faz tempo, que já tomou café, que já deu uma volta pelo quintal. Mãe, eu disse, eu vou estar no aniversário de vocês. Com as crianças. Se precisar ir sozinha, eu vou, mas eu vou estar lá. Ela ficou quieta por 1 segundo. Quando falou, a voz estava mais baixa do que antes. Eu já sei que você vai, minha filha. Eu nunca duvidei. Eu precisei fechar os olhos por um momento. Depois, já no carro a caminho do trabalho, liguei para minha irmã. Ela é 2 anos mais nova que eu, mora em Curitiba, tem aquela personalidade direta que às vezes me irrita e que no fundo eu invejo muito. Ela é o tipo de pessoa que fala o que precisa ser falado sem precisar de 3 semanas de preparação emocional. Quando terminei de contar, ela ficou quieta do jeito específico que ela fica quando está pesando as palavras antes de falar. Você vai ter essa conversa com ele dessa vez? Ela perguntou. De verdade, não a versão que para no meio. Vous lui dites. E você sabe o que vai dizer? Eu sei, eu disse. Dessa vez eu sei. Ela não disse mais nada. Às vezes as irmãs que te conhecem de verdade entendem que o silêncio certo vale mais que qualquer conselho. O mês de junho passou com aquela velocidade específica dos meses em que você está esperando por alguma coisa. Meu marido voltou do assunto como se tivesse sido resolvido, como se meu tudo bem daquela noite de terça tivesse encerrado a questão. Às vezes eu o via planejando coisas em voz alta, mencionando que ia levar a prancha de surf, que o primo mais novo ia estar na casa da praia esse ano também, que talvez pescassem na quinta-feira de manhã se o tempo estivesse bom. Eu ouvia. Não interrompia. Estava esperando o momento certo, não porque estava com medo, mas porque tinha aprendido que certas conversas precisam de chão firme, de hora correta, de uma disposição que não é a de qualquer terça-feira qualquer. Na última semana de junho, num domingo à noite, depois que as crianças foram dormir e a casa ficou com aquele silêncio macio que eu gosto, eu disse para ele que precisava conversar. Ele desligou a televisão imediatamente. Esse é um detalhe que precisa ser dito. Ele sempre desliga a televisão quando eu digo que preciso conversar. Sempre. Nunca precisei pedir 2 vezes. Isso é uma das coisas que fazem dele um homem bom e que ao mesmo tempo tornavam tudo mais difícil, porque quando alguém tem qualidades reais e genuínas, você não pode usar a raiva como combustível. Você precisa usar a verdade. Sentamos na mesa da cozinha. Ele com o copo de água, eu com as mãos em volta de uma caneca de chá que eu nem tinha tomado ainda. Você se lembra do começo? Quando a gente ainda namorava, eu comecei, e uma vez a gente foi visitar a minha família lá em Minas. Você disse pro meu pai que eu era a pessoa mais inteira que você tinha conhecido? Ele assentiu lentamente, com aquela expressão de carinho misturado com uma cautela que ele ainda não sabia onde colocar. Eu lembro. Eu nunca esqueci isso, eu disse. Não porque precisasse de elogio, mas porque era a primeira vez que alguém olhava para minha cidade, para minha família, para tudo que eu trouxe de lá comigo e via algo que valia a pena. Minha sogra vê o interior de Minas como uma limitação. Você nunca disse isso, mas também nunca contradisse. E ele abriu a boca. Deixa eu terminar, eu pedi, com gentileza, mas com firmeza. Ele fechou a boca. Há 12 anos que as nossas férias de julho são na casa dos seus pais. Há 12 anos que os nossos filhos conhecem cada canto daquela praia e não sabem o nome do rio que passa a 100 metros da casa onde eu cresci. Há 12 anos que minha mãe organiza as festas de família, esperando que eu apareça e eu apareço quando dá, que é cada vez menos, porque quando dá é quando a agenda da família de vocês permite. O aniversário de 40 anos dos meus pais é daqui a 2 semanas. 40 anos. É uma coisa que acontece uma vez na vida de uma família. E você marcou a viagem para a praia de vocês na mesma semana sem me perguntar. Ele estava olhando para a mesa. Eu não disse isso com raiva, continuei.
Estou dizendo porque preciso que você entenda o que esse gesto representa. Não foi só esse. Foi esse mais todos os outros. Foi o padrão inteiro. Quando você decide por mim sem me consultar, você está me dizendo, sem querer, onde eu fico na ordem de prioridade. E eu fiquei quieta por muito tempo achando que estava exagerando, sendo difícil, sendo aquela mulher do interior que não se adapta. Eu pausei por um segundo. Eu não estava exagerando, e eu não vou mais ficar quieta. O silêncio que seguiu durou o suficiente para eu ouvir a geladeira fazendo aquele barulho baixo de sempre, e um carro passando lá fora e a respiração do meu marido mudando de ritmo. Quando ele levantou os olhos, tinha uma expressão que eu não esperava. Não era defensividade. Era algo mais próximo de uma pessoa que acabou de ver alguma coisa que estava na frente dela o tempo todo e que, por algum motivo que ela mesma não consegue explicar, só chegou até os olhos agora. Eu nunca pensei sobre o padrão, ele disse, com essa palavra exata, padrão, como se estivesse repetindo para ver se entendeu direito. Eu sei que não pensou, eu disse. Não é uma acusação, mas precisa pensar agora. Ele ficou em silêncio de novo. O tipo de silêncio de quem está processando de verdade, não de quem está se preparando para rebater. Sua mãe, ele disse finalmente, os comentários que ela faz. Eu não disse nada, só esperei. Eu ouço às vezes, ele continuou, mais devagar, e eu não falo nada porque não quero criar confusão, porque sei que ela não tem maldade no fundo. Porque, ele parou. Porque é mais fácil não, eu completei, sem julgamento, só como fato. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu entendo que é difícil, eu disse. Também não é fácil para mim, mas existe uma diferença entre difícil e impossível. Eu não estou pedindo que você corte sua família. Estou pedindo que você me veja como parte da equação, que minha família também apareça na conta, que você me consulte antes de decidir por nós dois. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Simples assim, com essa voz de quem realmente quer saber. Eu tinha pensado nessa resposta. Tinha passado semanas formulando, descartando, reformulando, porque queria ser honesta sem ser uma lista de cobranças. Queria ser clara, sem parecer que estava negociando termos de um contrato. Eu preciso que as férias de julho desse ano sejam em Minas, com meus pais, com minha irmã, nos lugares que os meus filhos ainda não conhecem. Eu preciso que, daqui para frente, quando você for confirmar qualquer plano da sua família que envolva a gente, você me pergunte antes, não depois, antes. E eu preciso que, quando eu disser que alguma coisa da sua mãe me machucou, você não me diga que eu estou interpretando errado. Ele ficou olhando para a mesa outra vez. Eu disse esse tipo de coisa para você, ele falou, que você estava interpretando errado. Várias vezes eu confirmei. Ele respirou fundo pelo nariz, devagar. Me desculpa, ele disse. 2 palavras. Sem mas no final. Sem porém. Sem eu também faço isso. Sem não foi minha intenção. Só isso. Me desculpa. Eu precisei pegar a caneca de chá para ter o que fazer com as mãos, porque a alternativa era chorar, e eu não queria chorar antes de terminar. Não foi uma conversa que resolveu tudo naquela noite. Eu sabia disso antes de sentar à mesa e aceitei, porque a vida real não funciona com resoluções instantâneas e qualquer história que diga o contrário está mentindo para você. Mas foi a conversa que abriu uma porta que eu tinha deixado de tentar abrir faz tempo. Nas 2 semanas seguintes, houve uma coisa que aconteceu devagar, quase imperceptível, mas que eu notei porque estava prestando atenção de um jeito diferente. Meu marido começou a me perguntar, não de um jeito formal, não como se estivesse cumprindo uma tarefa. De um jeito natural, quase como se estivesse se lembrando de um hábito que tinha esquecido, minha cunhada mandou mensagem chamando para um almoço no sábado seguinte. Ele veio até onde eu estava, disse que ela tinha chamado e perguntou se eu queria ir. Assim. Me perguntou. Eu disse que queria, e fui. E foi um almoço tranquilo. Mas o que importa não é o almoço, o que importa é o antes que antes não existia. No fim de semana do aniversário dos meus pais, a gente foi para Minas. Os 2 carros cheios, o caçula dormindo na metade da estrada como ele sempre faz, a mais velha com o fone no ouvido, mas sorrindo de vez em quando para a janela, e eu no banco da frente olhando a paisagem mudar de paulistana para mineira, aquelas serras que eu reconheço de longe, aquele verde específico que não existe em outro lugar do mundo,
Pelo menos não do mesmo jeito. Quando a gente virou na rua da casa dos meus pais, minha mãe já estava na porta. Ela sempre sabe antes. Não sei como, mas ela sempre sabe. O caçula foi o primeiro a sair do carro, ainda meio sonolento, e correu até ela, que nem ligou pro sonolento, e pegou ele no colo mesmo sendo grande demais para isso, e ele deixou porque a avó tem esse poder específico de fazer todo mundo virar criança de novo. Meu pai apareceu atrás dela com aquela expressão que ele tem quando está emocionado, mas não vai admitir, aquela de quem está olhando para o horizonte, quando na verdade está olhando para você. Meu marido desceu do carro, foi até ele, e os dois se cumprimentaram com aquele abraço de homens que respeitam um ao outro, mais firme do que parece de fora. A festa foi no sábado à noite, no quintal que minha mãe decorou com aquelas luzes de varal que ela ama e com fotos dos 40 anos deles penduradas num fio entre duas árvores. Tinha a lasanha de forno que ela faz em dias especiais, tinha o bolo que minha irmã encomendou numa confeitaria de lá, tinha os primos do interior, os tios de Brasília, a vizinha de sempre que é quase da família. Em algum momento da noite, minha filha mais velha foi até mim e disse: "Mãe, eu não sabia que a vovó era tão engraçada. Como assim você nunca trouxe a gente mais aqui?" Eu não soube o que responder. Fiquei olhando para ela por uns 3 segundos e depois disse que daqui para frente a gente ia vir mais vezes. Ela voltou correndo para perto dos primos como se eu tivesse dito a coisa mais óbvia do mundo. Tarde da noite, quando a festa já estava acabando e as crianças dormiam empilhadas no quarto que era meu quando criança, eu sentei na escada da frente com minha mãe. A noite em Minas, nessa época do ano, tem um frio bom, daquele que pede um casaco leve, e a gente ficou quietas por um tempo olhando para a rua que estava vazia. Ela pegou minha mão sem dizer nada. Eu não precisei morder o lábio para não chorar. Chorei mesmo, baixinho, daquele jeito que não faz barulho, mas que molha tudo, e ela deixou, ficou segurando minha mão, e a rua continuou vazia, e o frio continuou bom. E eu pensei em quantas noites eu passei me preparando para aguentar o que eu precisava aguentar, quando o que eu precisava de verdade estava a 500 quilômetros esperando sem cobrar. No dia seguinte, na manhã de domingo, enquanto meu pai tomava café com meu marido na varanda de fora, e a minha mãe ensinava minha filha a fazer o pão de queijo que ela faz desde antes de eu nascer, eu fui até o quintal e fiquei ali por uns 10 minutos sozinha, olhando para as plantas da minha mãe que ela conhece pelo nome como se fossem pessoas, ouvindo os passarinhos de lá que são diferentes dos de São Paulo, sentindo o cheiro de grama molhada que é um cheiro que existe só aqui. Pensei nos rituais que a gente cria sem perceber. No caso do vídeo que eu assisti uma vez sobre uma mulher que se preparava toda semana para sobreviver a um jantar. Eu não tinha ritual de jantar, mas tinha ritual de julho. Todo ano, no começo de junho, eu começava a me preparar. Escolhia as roupas certas, as que não provocariam comentário. Preparava respostas para perguntas que sabia que viriam. Ensaiava como reagir sem reagir aos silêncios carregados. Passava o mês inteiro me armando para 15 dias que deveriam ser descanso. Quando percebi isso de fora, quando olhei para esse padrão com a distância que aquele quintal me deu, entendi que tinha chegado num lugar que eu não queria mais estar. Voltamos para São Paulo na segunda-feira. Nas semanas que se seguiram, as coisas foram mudando daquele jeito lento que é o único jeito verdadeiro de mudar. Meu marido ligou para a mãe dele e disse que nesse julho a gente não ia poder ficar a semana toda, que talvez fosse só um final de semana no fim do mês. Eu ouvi de longe da cozinha e não fui para a sala, nem comemorei, nem fiz questão de nada. Só continuei cortando o alho que estava cortando. Minha sogra não ligou para mim. Ligou para ele, evidentemente, e houve uma conversa que eu não ouvi, mas que percebo que aconteceu pelo jeito que ele ficou um pouco tenso por um dia e depois voltou ao normal. Aquilo foi a parte dela. Não era minha para resolver. Numa sexta à noite, minha sogra ligou durante o jantar, convidando a gente para uma confraternização no sábado seguinte, porque uma prima que mora fora estava de passagem. Meu marido olhou para mim com aquela expressão de quem ainda está aprendendo a fazer isso, uma expressão um pouco desajeitada, um pouco nova, mas genuína. "O que você acha?" Naquele sábado eu tinha planejado levar as crianças num parque, uma coisa pequena que a mais velha estava pedindo faz tempo. Eu disse isso, sem drama, só disse. Ele pensou por um segundo.
Vou dizer que a gente não vai poder nesse sábado, ele disse. Vejo se tem outro dia da semana. Minha sogra não gostou. Eu soube porque na semana seguinte, quando a gente foi a um aniversário na família dele, ela ficou com aquele silêncio específico que ela usa quando está desapontada, mas não vai verbalizar, aquele silêncio que quer fazer você se sentir responsável por ele. Antes, aquele silêncio me consumia. Eu ia tentando preencher, puxando assunto, elogiando a comida, perguntando das plantas, fazendo tudo o que podia para transformar aquele gelo em algo mais respirável. Dessa vez, eu servi meu prato, sentei, conversei com quem quis conversar comigo e deixei o silêncio dela ser só dela, não era meu para carregar. Em algum momento da tarde, quando os homens foram para a sala e ficamos eu e ela na cozinha, ela se virou com um pano de prato na mão e disse daquele jeito dela que meu marido estava diferente ultimamente, mais fechado. Eu a olhei com calma. Não recuei. Eu acho que ele está mais presente em casa, eu disse. Mais nas coisas da gente. Talvez por isso pareça diferente daqui. Ela ficou me olhando por um tempo que foi longo o suficiente para eu sentir, mas não longo o suficiente para me fazer baixar o olhar. Depois voltou a dobrar o pano de prato como se nada tivesse sido dito. Não foi uma vitória com fogos. Não houve aplauso de ninguém, mas foi real, e foi minha, e ninguém me tirou. O que eu aprendi com tudo isso, com esses 12 anos, com aquela noite na varanda com o chá frio, com aquela conversa na mesa da cozinha, com aquele quintal de Minas que cheirava a grama molhada, é uma coisa que eu precisei de muito tempo para entender de verdade. Ninguém vai te incluir se você não mostrar que espera ser incluída. Não com agressividade, não com ultimatos que nascem da raiva acumulada, mas com aquela clareza tranquila de quem finalmente parou de fingir que tudo bem quando não está. Eu fiquei anos esperando que meu marido percebesse sozinho, esperando que em alguma manhã ele acordasse e visse o quanto eu tinha ficado pequena dentro da nossa vida, esperando que minha sogra, por conta própria, decidisse me ver de outra forma, mas as pessoas raramente mudam o que não precisam mudar. Enquanto eu ficava quieta, tudo ficava exatamente igual. Foi quando eu parei de ficar quieta que alguma coisa começou a se mover. Semana passada, meu marido chegou em casa com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Colocou a bolsa na cadeira, veio até a cozinha onde eu estava e disse que tinha pesquisado sobre a cidade onde minha mãe nasceu, aquela cidade pequeníssima a uns 50 quilômetros da casa dos meus pais, onde existe uma cachoeira que eu visitei uma única vez na vida, com 9 anos, e que nunca saiu da memória. Ele disse que os nossos filhos nunca tinham ido, que seria bonito eles conhecerem, que queria planejar uma viagem só para isso, sem misturar com nada, sem encaixar em outra coisa, só para ir lá. Eu tive que olhar para o teto. "Você está chorando?" ele perguntou, com aquela mistura de ternura e confusão que ele tem quando não entende direito a extensão do que fez. "Não estou", eu menti. Ele riu baixinho e veio me dar um abraço, daqueles abraços compridos, e eu fiquei ali com o rosto no ombro dele pensando em quantos anos eu esperei por algo tão simples quanto ser vista dentro da minha própria história. Não é sobre qual família é mais importante. Não é sobre contar dias nem pesar atenção. É sobre existir no casamento como alguém que também importa, que também tem raízes que merecem ser visitadas, que também tem uma mãe que faz pão de queijo na manhã de domingo e que os netos deveriam conhecer melhor. Toda mulher que está lendo isso e que reconhece algum pedaço dessa história em si mesma, você não está sendo difícil, você não está exagerando. O que você sente é real e você tem o direito de falar sobre isso. Não de um lugar de raiva que fermentou por anos, mas de um lugar de clareza, daquele lugar quieto e firme que existe em você e que sabe exatamente o quanto você vale. Aquela conversa que você está adiando, achando que não vai adiantar, achando que ele não vai ouvir, achando que você vai parecer aquela mulher que cria problema onde não existe, essa conversa precisa acontecer. Não porque garante que tudo vai mudar de uma vez, mas porque você merece ao menos ter tentado de verdade, com as cartas na mesa, com a voz inteira, sem se pequenar no meio da frase para não assustar ninguém. Eu passei 12 anos me tornando mais silenciosa para caber num espaço que não foi feito do meu tamanho, e só quando parei de me encolher é que o espaço começou a se abrir.
40 anos, uma terça-feira, um chá frio na varanda, um sorriso que não foi de educação. Às vezes é só isso que precisa. Não uma cena, não uma explosão, só uma decisão quieta de que você não vai mais agir como se você importasse menos, porque você importa tanto quanto qualquer outra pessoa nessa história. E quando você começa a agir como se soubesse disso, as pessoas que você ama também começam a aprender. Você já passou por alguma coisa assim? Me conta nos comentários. Pode ser uma frase, pode ser uma história inteira. Eu quero ouvir. Tem uma frase que fica depois de uma história assim: ninguém vai te incluir se você não mostrar que espera ser incluída. Não com raiva, não com cena, só com aquela clareza tranquila de quem parou de fingir que está tudo bem. Durante anos a gente aprende a caber, a diminuir a voz para não incomodar, a sorrir por educação, mas existe um lugar quieto e firme dentro de cada mulher que sabe exatamente o quanto ela vale. Quando a gente começa a falar desse lugar, sem pedir licença para existir, as pessoas que amam a gente também aprendem a enxergar. Um aviso carinhoso: esta história foi criada e narrada por inteligência artificial, é totalmente fictícia e chega até você com o propósito de entreter e deixar uma pequena reflexão para a vida.